Eu queria que quem tiver com a Bíblia abrisse em Juízes. Eu não poderia deixar de não falar de uma mulher, né? Então eu vou falar de Jael nessa tarde. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Jael, mas desde o dia em que eu descobri essa mulher, eu achei uma coisa impressionante, uma mulher tão destemida, tão corajosa quanto Jael. E em Juízes, no capítulo 4, eu vou ler a partir do 4. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora vinham até ali, para que ela julgasse as questões que lhes traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens da tribo de Naftali e Zebulon e os leve ao monte Tabor. Eu vou trazer a Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio de Quizon, para lutar contra você. Ele virá com os seus carros de ferros e soldados, mas eu farei com que você o vença. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. No verso 14: Então Débora disse a Baraque: vá agora, porque hoje o Senhor lhe dará vitória sobre Sísera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com os 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com o seu exército, o Senhor, com que houvesse uma grande confusão, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Sísera. Aí Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Aerote Agogim. Todo o exército de Sísera foi destruído, ninguém escapou. Porém Sísera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o queneu. Fez isso porque Jabim, o rei de Azor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar Sísera e disse-lhe: entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou, e Jael o cobriu com um tapete. E Sísera pediu ela: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com muita sede. Ela abriu o odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Sísera de novo. Ele disse: fique na porta da barraca. Se alguma pessoa vier e perguntar se alguém aqui, você diga que não. Sísera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estaca da barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele e na fonte. A estaca atravessou a cabeça, entrou na terra e ele morreu. Essa palavra foi deixada porque durante 20 anos, o povo de Israel estava sendo massacrado por esse Sísem. Ele estava perseguindo aquele povo de Israel. E então,
Como Débora era juíza naquele momento, ela ficava sentada debaixo de uma palmeira. E ali todas as pessoas que precisavam de um conselho, precisavam de uma direção, iam até ela. Só que nesse dia o Senhor falou com ela que era para ela falar com Baraque, que era para ir até ela. E ela foi até ele foi até Débora e ela disse para Baraque: olha, prepare o exército, porque ele era um dos líderes daquela época, e porque você vai lutar contra esse povo que está nos oprimindo. E ele foi e aprontou aquele exército. E Baraque, ele disse para Débora assim: eu só vou se você for comigo. Ela falou assim: não, pode deixar que eu vou sim. E aí, esse Cícero, então ele foi alcançado contra através de Baraque. Só que o que aconteceu? Ele conseguiu fugir. E aí, ele conseguindo fugir, ele subiu a pé e foi para a barraca de Jael. Jael, ela era uma mulher que estava acostumada a construir as barracas, porque naquele tempo as mulheres ficavam responsáveis por construir as barracas. E ele entrando ali na barraca dela, ele era um inimigo. Às vezes, irmãos, os inimigos entram dentro da nossa casa e nós não percebemos. Às vezes, nós ficamos desapercebidos, mas nessa tarde, o Senhor Jesus nos chama a atenção para que a gente possa ficar mais atento. O que está entrando dentro da nossa casa? O que nós estamos colocando dentro da nossa casa? Quem, principalmente, nós estamos colocando dentro da nossa casa? E que nós possamos agir como Jael. Jael, ela fingiu que nada estava acontecendo, mas ela sabiamente sabia quem era aquele homem. E aí, ela colocou ele para dentro, ela cobriu ele, ela falou assim: não, meu senhor, pode entrar. Ela disse aqui no verso 18: entre, meu senhor, entre na minha barraca, não tenha medo. Então ele entrou e Jael cobriu ele. Ela, tão hospitaleira, usou daquela hospitalidade dela e cobriu ele. Ele falou com ela assim: olha, eu estou com muita sede. Aí ela pegou e falou assim: não, eu vou te dar. Mas aí ela, da hospitalidade dela, ela pegou e deu para ele um copo de leite. Ela serviu ele deitou e ele estava muito cansado, porque já tinha horas e horas que ele estava fugindo a pé. Ela esperou ele pegar um sono profundo e ela pegou uma estaca. Ela tinha habilidade para isso, porque ela já estava acostumada a lidar com estaca, porque as mulheres, elas tinham habilidade para lidar com esse tipo de material. Ela pegou um martelo, pegou uma estaca e tacou na sua fronte. E até afundou a estaca, que chegou até a terra. E o que o Senhor Jesus fala conosco nessa tarde? Para que nós, quando vamos vencer o inimigo, nós devemos cortar o mal pela raiz. Nós não devemos fazer algo assim superficial. Isso me faz lembrar de Davi, quando ele lutou com aquele gigante e ele deu aquela pedrada na cabeça do gigante, mas ele não ficou satisfeito porque aquele gigante desmaiou, mas ele ficou satisfeito somente quando ele pegou aquela espada e tirou a cabeça de Davi, e tirou a cabeça de Golias. E nós, quando nós vamos cortar o mal pela raiz. Não vamos deixar nenhuma oportunidade para que o inimigo se levante contra nós. Se ele está se aproximando de nós, nós vamos, como mulher sábia, como Lurdinha, uma mulher sábia você vai fingir que nada está acontecendo, mas você, com a habilidade que você tem do Senhor Jesus, você vai pegar a estaca, vai colocar na cabeça do inimigo com um martelo e vai tacar na fronte dele, para que ele não tenha a oportunidade de se levantar e te afrontar nunca mais.
Que o Senhor Jesus possa nos dar essa habilidade de cortarmos o mal pela raiz, de termos habilidade, de sabermos a hora certa de agir, de não perdermos a oportunidade. Nós não podemos, irmãos, perder a oportunidade, porque essa mulher, ela teve a oportunidade. E quando aqui, a partir do verso do capítulo 5, há uma canção de Débora e Baraque. E aí é mencionado o nome de Jael. No verso 6, ela menciona o nome de Jael. Ela disse para Baraque, ela como uma profetisa, ela disse: olha, você vai ganhar a guerra, mas a honra não vai ser para o seu nome. A honra vai ser para uma mulher. Eu acho que Baraque deve ter pensado assim, como ela também é uma guerreira, talvez a honra vai para o nome dela, para Débora, mas não, a honra foi para uma mulher que era desconhecida, uma mulher que talvez ninguém tivesse percebido ainda o quanto ela era importante, o quanto ela era habilidosa, porque às vezes as pessoas olham para nós e vê que a gente assim é tão quietinho, né? É tão assim, é mulher, né? Igual Císera, ele pensou assim: o que essa mulher pode fazer comigo, né? Não pode fazer nada. Entrou dentro da barraca dela e foi ela que matou aquele homem. E aí a vitória foi dada para Jael, a honra foi dada para Jael, porque Jael foi uma mulher destemida e corajosa. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu não vou me estender mais.